segurando a mão. 5 motivos pelos quais não creio no dom de línguas dos pentecostais. Em primeiro lugar, porque o dom de línguas no Novo Testamento eram idiomas conhecidos das nações daquele período. Isso está claro para nós em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 6 a 8, capítulo 11, versículo 15 e 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5. Em segundo lugar, porque o dom de falar outros idiomas era para trazer juízo para os judeus incrédulos naquele período, conforme nós lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 21 e 22. Em primeiro lugar, porque o mesmo termo glossa em grego usado para língua é o mesmo termo usado em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 10, em Atos capítulo 19 e é o mesmo termo também usado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 14. Ou seja, língua estranha não existe no original grego. É glossa, línguas idiomáticas, outras línguas de outras nações. Em quarto lugar, o dom de línguas foi dado à igreja neotestamentária no Novo Testamento para evangelizar as nações, evangelizar os povos com um dom de falar outros idiomas. Você veja que não tem nada a ver com decanta labachúria, é outros idiomas para evangelização. Conforme nós lemos em Marcos capítulo 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não vou entrar aqui no mérito da questão de Marcos capítulo 16 ali, depois a gente vai ver um pouquinho sobre a questão textual. Porém, o dom de línguas eu quero ressaltar que era usado para evangelização dos povos. Como vou evangelizar falando da labachúria? Quinto e último lugar, porque o meio pentecostal, além de ser falso essa ideia de dom de línguas, eles ainda usam o falso errado. Como pode você fazer uma coisa falsa e ainda usar esse falso errado? Porque se nós lermos em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 27 e 28, o apóstolo Paulo diz que 2 ou 3, no máximo, devem falar e que tenha um intérprete. Você já viu várias pessoas no meio pentecostal falando ao mesmo tempo, diversas pessoas, eu sei que você já viu. Ou seja, por que não é necessário intérprete? Porque é uma língua comum das nações. Naquela época não tinha dicionário, naquela época não tinha Wikipédia, não tinha o Google Tradutor. Então você tinha que traduzir através de um intérprete, um poliglota que conhecia outros idiomas de outros países. Então, 2, no máximo 3, e que tenha intérprete. E não é isso que acontece no meio pentecostal. Mais uma vez ressalto, além de ser falso, eles ainda usam o falso errado para piorar a situação. Poderia talvez acrescentar um 6º ponto, ou 7º, 8º, ou 10 pontos, porque é muito simples o raciocínio de Paulo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, Paulo diz que aquele que fala em línguas não fala a homens, mas fala a Deus, porque a Deus fala mistérios. E muita gente usa isso para dizer que Orian decanta labachurian decanta as nébias é falar em mistério. Ora, Paulo está dizendo ali que quem fala em outro idioma, ou seja, quem fala o francês, para uma pessoa que não entende o francês, está falando em mistérios. Então fala em mistérios a Deus, porque somente Deus entende todos os idiomas. Ele é dono de todos os povos e de todas as nações. Então é muito simples isso. Aquele que fala em outro idioma está falando as grandezas de Deus. E a palavra mistério ali não significa algo oculto, como assim cria os gnósticos, o gnosticismo, conhecimento oculto ou elevado, mas está falando de coisas que ainda não foram reveladas, que são escritas na Bíblia e que eles ainda não conheciam, eles ainda não entendiam, porque ainda era o período de compilação do Novo Testamento. Ou seja, o meio pentecostal parece-se mais com o meio do gnosticismo, o meio oculto de pensar, e não o meio bíblico e teológico. Por isso, senhores, não é necessário um esforço exegético grande para entender que o dom de língua cessou no período do Novo Testamento. Fato é que nós não encontramos nenhuma pessoa falando outros idiomas sem ter aprendido. Nos dias de hoje nós temos muitas escolas de linguagem, muitas escolas de outros idiomas, que facilitam inclusive a pregação do Evangelho. Quer o dom de línguas? Vá estudar, vai ler, vai entender o dicionário, vai ler alguns livros em inglês, vai aprender outros idiomas, porque só assim você vai conseguir pregar o Evangelho a povos de outras nações, porque esse era o propósito original do dom de idiomas. Por isso, nós não queremos mais, nós queremos que já cessou esse dom no período neotestamentário.